Que a espiritualidade amiga nos envolva, nos ajude a refletir, né? Me ajude iluminando as minhas ideias e ajude a cada um de vocês que assistir esse vídeo ao vivo, que assistir depois, quando salvo, para que a gente possa ter um pouco mais de esperança, de fé, que acharemos, né? Esse título, Buscar e Achareis. Eu escolhi ele para esse momento de retorno aqui às lives, para que a gente possa começar de uma forma bem otimista, né? Sabendo que o Pai, ele reserva o melhor para a gente. Boa noite, Liz. Boa noite, Sônia. Então, como eu estava falando, escolhi o tema Buscar e Achareis para a gente começar de maneira bem otimista essa live aqui. Não vou reservar um dia da semana, porque a agenda é complicada, mas sempre que bater aquela inspiração e tiver disponibilidade, eu vou abrir aqui esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para reforçar, porque é sempre bom a gente estudar o Evangelho, né? Foi o que ganhou na enquete com o Livro dos Espíritos, mas dependendo do tema, às vezes eu trago também o Livro dos Espíritos. Para hoje, eu escolhi o Buscar e Achareis. Bom, se a vida já era difícil, né? Sempre foi. Nesse momento de pandemia tem se complicado cada vez mais. A gente tem passado por vários desafios. Então eu acho que é muito bom a gente estar sempre reforçando essa ideia de que depende da gente e que Deus está sempre nos reservando o melhor, mesmo que a gente passe por algumas tempestades, né? Algumas dificuldades. Lisa, saudade também, né, dos nossos papos, das nossas conversas e também das lives de novela, né? Boa noite, Vanessa. Então, para a gente não perder mais muito tempo, eu vou começar aqui o estudo e vocês podem ir fazendo aí os comentários, né? Que a espiritualidade nos envolva, nos ilumine, nos ampare e abençoe esse momento, que estamos separados, estamos fora da casa espírita, mas onde estiver dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ele estará também, né? Então, aqui, buscar e achareis, começa com o item ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E a seguinte passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11, vou fazer aqui a leitura para vocês. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Eu adoro essa passagem porque mostra assim, se nós, com todos os nossos vícios, nossos erros, nossas imperfeições, somos capazes de desejar, de fazer o bem para aquele que amamos, né? Sejam os pais com seus filhos, seja eu com sua tia, com os meus sobrinhos, a gente quer o melhor. Como que Deus não vai desejar o melhor para a gente com toda a sua perfeição, sua infinita bondade? Para vocês aí que são mães ou que têm sobrinhos, enfim, né? Também nós como filhos também, né, desejamos aos nossos pais. Enfim, quando a gente tem muito amor, respeito, a gente quer o melhor para o outro, como que Deus não vai querer esse melhor para a gente, né? Isso aí é muito lógico. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, às vezes a gente fica meio rebelde, revoltado com Deus e fala, mas por quê, né? Deus não está olhando por mim, não está me ajudando. Só que momento depois, né, passado um tempo, a gente descobre que aquele momento ruim fez com que a gente lá na frente conseguisse algo bom, que a gente amadurecesse. Então não vamos romantizar o sofrimento e achar que devemos sempre também ficar calados. A gente sofre, a gente tem que desabafar, precisa mesmo, né, de ajuda. Nem sempre conseguimos nos ajudar sozinhos, precisamos do outro também. Mas sabendo que Deus nunca erra e não é injusto. Do ponto de vista terreno, vem aqui, né, o estudo de Kardec, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Bom, eu não fui lá pegar o livro dos Espíritos, agora que eu lembrei, mas lá no livro dos Espíritos fala, com outras palavras, que trabalho é aquilo que é útil, né? Uma atividade, não é necessariamente trabalho aquele de carteira assinada, com horário ali para entrar, para sair, férias, ou não, né? O trabalho informal também.
trabalho é qualquer atividade útil. Não lembro bem as palavras, né, dos espíritos lá no livro, mas é dessa forma. Então, se você não trabalha formalmente, não trabalha fora, o trabalho que é feito dentro de casa, qualquer atividade, né? A partir deste trabalho é que a gente progride intelectualmente e moralmente. Então, Kardec diz aqui que na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Então, lá o básico, né? Lá no princípio, na infância, o homem vai buscando se preservar. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. E hoje em dia, né, a ciência é super em alta aí, né, a gente saindo dessa pandemia, não acabou ainda, precisamos nos cuidar, mas graças a Deus ela está indo embora essa fase e graças à ciência que desenvolveu em tempo recorde a vacina e tem feito de tudo para poder ajudar a gente, né? Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Além da ciência, que é destacada aqui, que ele está muito em alta, muitas áreas estão avançando nesse período da pandemia, porque, como a gente teve que, né, se virar para dentro de casa, para o trabalho, para o que é básico mesmo, o que é necessário, deixando o supérfluo, ou seja, deixando o lazer, não que não seja importante, pelo amor de Deus, é muito importante, mas atividades, né, culturais, atividades esportivas, assim, mais para dentro de casa, né? As pessoas tiveram que fazer determinadas atividades dentro de casa. Eu digo fora, né? Deixaram de fazer e as pessoas começaram, até mesmo nessas áreas, acredito eu, que as pessoas tiveram que buscar novas habilidades. Então, mesmo não podendo ir para as ruas, né? Competir, assim como em outras áreas, tiveram que desenvolver dentro de casa e superar suas limitações, suas dificuldades em todos os sentidos. E algumas pessoas até tendo que trocar de profissão, trocar de área momentaneamente para poder passar por essa fase, já que muitas não puderam, né, continuar com o seu trabalho. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do elemento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Quando a gente começa a trabalhar também bastante, tem uma época assim, se a gente já não tiver essa espiritualidade desenvolvida, pelo menos comigo foi assim, né? Que eu não nasci espírita. Eu estava num momento de muito trabalho em hospital. Então, para mim, era bem pesado. Uma pessoa já tinha até falado para mim: você tem religião, procura uma religião e tal. Porque não é fácil. Principalmente quando você não era da área da saúde, né? Que é o meu caso. Eu estava ali no hospital, mas não era um desejo meu, não era preparada para aquilo, né? Não era da área da saúde. E aí, eu saí bem assim, né? Procurando mesmo, dali fui para casa espírita e me tornei espírita, passei a estudar. Então, tem alguns momentos da vida que a pessoa tá ali bem materialmente, no caso, né, recebendo um salário razoável, digno, tendo as suas coisas, não faltando isso, não faltando um emprego, aí ela começa a sentir falta do espiritual e vai buscar esse desenvolvimento. Então, assim, nós vivemos ciclos, vivemos fases. E tem também na história assim da humanidade, de maneira assim bem geral, acredito eu que a gente está passando por isso, né? Um grande desenvolvimento intelectual, agora ainda depois da pandemia, com certeza daremos um grande salto e também estamos sentindo essa necessidade cada vez mais de buscar o desenvolvimento moral, o aperfeiçoamento e espiritual. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e resistência da alma, né? Kardec pergunta aqui, e ele mesmo responde: se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo, ou seja, cada um que nascesse viria, né, novinho ali, sem nenhum progresso, nenhuma ideia inata, né, nada que viesse um talento aí de outras vidas, uma facilidade, e teria que começar tudo do zero. O que se entende materialmente, né, quem não é espírita, é que realmente a criança está aprendendo ali desde o início. Mas a gente sabe que não e percebe que cada vez mais as crianças vêm aí com vários talentos e facilidades de aprender
coisas, né? E não é só assim, aprendeu a ler rápido, aprendeu a falar rápido. A criança vem com argumento, a criança vem rebatendo o que você fala. Mal aprendeu a falar e ela já está te questionando. Vem com um senso de justiça muito grande. Isso, às vezes, independente da criação, da educação que ela está tendo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar, diz ele aqui, né? Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. E de repente, se você não está trabalhando, né, como eu falei anteriormente, num trabalho formal, ou você está num trabalho, mas não está satisfeito, e aí fica naquela procura por um propósito, que eu acho super válido, porque a gente tem que trabalhar com o que gosta também, com o que dá dinheiro, porque a gente precisa do material, e com o que a gente gosta também, para não ser aquele fardo pela vida inteira, já que a gente passa a maior parte do tempo fazendo isso. E aí nessa procura, né, nessa inquietude sobre o que a gente deve fazer ou não da vida profissional, aqui vamos enfatizar que se trata do trabalho, né, além desse, de um trabalho dentro de cuidar do outro, do trabalho voluntário, de qualquer atividade que você deseje, né? Mas nós também temos que colocar Deus, né, para nos direcionar nesse propósito, porque às vezes nós estamos perdidos e não conseguimos enxergar que caminho a gente deve tomar. Então para, respira, pensa, pede aí a espiritualidade para iluminar, para clarear, para que você consiga encontrar essa solução do que pode fazer, que sempre há tempo para mudar também profissionalmente. E aqui ele diz: serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. E anteriormente, procure e acharás. Trabalhe e produzirás. Então, quero propor para vocês assim uma reflexão, uma questão, que vocês podem responder se quiserem aí na live, ou para vocês mesmos, né? Só ficarem aí. O que você está procurando? Quem vê Lúcifer, a série, ele pergunta, né? O que você deseja? Então, o que você realmente deseja? O que você está procurando? Não aquilo que a pessoa ali falou que você deve fazer, mas o que você quer, o que está lá dentro de você, né? Porque você precisa procurar para poder achar. E trabalhe e produzirás. O que você tem trabalhado, no que você está dedicando o seu tempo. Às vezes a gente quer fazer, realizar grandes coisas e a gente passa... Boa noite, Carlos Alberto. A gente gasta o nosso precioso tempo o quê, né? Às vezes aqui no Instagram, lá, tava vendo a live, não, a minha live tudo bem, né, gente? Live espírita. Mas às vezes a gente perde tempo mesmo no Instagram, vendo... É legal, eu também gosto de ver uma fofoca, eu também gosto de ver uma futilidade, mas quanto tempo a gente gasta com isso, né? Quanto tempo? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu não consegui fazer tudo que eu me propus hoje. E aí, para pensar, né, em como você gastou o seu tempo. Foi em outras atividades úteis ou você gastou fazendo coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida? A mesma coisa quando às vezes eu falo assim, a gente precisa saber do que está acontecendo, não vai ficar alienado, tem que saber das notícias, até porque isso afeta a nossa vida. Mas até que ponto eu preciso saber e passar dali, me envolver e começar a perder muito tempo também, sabendo muito do que está acontecendo no mundo inteiro, até no outro planeta, mas eu não estou gastando esse tempo comigo, né? Com o meu trabalho, com a minha reforma íntima, com a minha vida. E aí a vida passa. Então que você pare e pense aí, né? No que você tem trabalhado, no que você tem gastado seu tempo para você produzir, né? Qual a qualidade desse seu trabalho e o que você está procurando.
Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito de que não fizeram nada. Então, nenhum espírito vai trazer para a gente a resposta pronta lá, né? Ah, qual o trabalho que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer da minha vida? E vai aparecer lá, vou receber uma mensagem no WhatsApp dizendo: não, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa responsabilidade, nós fazemos as nossas escolhas, nós temos aí o nosso caminho. Então, pode acontecer? Pode, de alguém, um amigo, um parente falar: olha, você poderia fazer tal coisa, você super se dá bem fazendo isso, e você começar a ir embora, né? Que bom que teve essa pessoa para perceber e te ajudar, tá? Porque Deus ajuda o homem através do homem. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é o buscar e achareis, né? Buscar o que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida. O que a gente veio fazer aqui? Será que eu estou fazendo o que eu disse que ia fazer aqui? Né? Lá no planejamento reencarnatório. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa daí é uma passagem que está aqui citando o Livro dos Médiuns. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então é a mensagem fechando esse item, né, do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, de que nós precisamos fazer a nossa parte. E se nós estamos no escuro, sem conseguir enxergar uma solução para os nossos problemas, sejam relacionados ao trabalho ou não, né, o que for na nossa vida, que esse texto fala sobre isso, que a gente consiga fazer uma prece com fé, com fervor, pedindo, né, que Deus ilumine o nosso caminho, clareie as nossas ideias e também nos dê força nos momentos de dificuldade. Que às vezes a gente está passando por uma situação que a gente não tem uma solução imediata, a gente até sabe o que poderia fazer para solucionar, mas é aquilo, né? A vida é complicada. Tem certas coisas que a gente não consegue resolver de um dia para o outro. E aí a gente precisa ter paciência, precisa ter força, precisa ter resignação para passar por essa fase e superar. E esse caminho, com certeza, ali é para moldar a gente para algo melhor, né? Devemos acreditar. Esse capítulo, ele ainda vai trazer o observar os pássaros do céu e o não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vou ler as passagens porque vai acabar demorando muito, não vou ler elas completamente, mas o observar os pássaros do céu vai trazer a passagem que diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões se desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Lembrando a gente que devemos sim buscar o material, nosso conforto, né? Devemos buscar ter para nós e até para ajudar o próximo, mas sabendo que não podemos gastar todo o nosso tempo nessa busca pelo ouro, né? Para acumular tesouros aqui. Porque o que a gente leva dessa vida é o que a gente é o nosso conhecimento, a nossa experiência.
as nossas virtudes. E se Deus quiser que a gente consiga diminuir um pouquinho os nossos vícios, né? As nossas imperfeições. Então, nós devemos buscar fazer, né? Essas duas asas, como dizem, né? Do intelectual e da moral, nós devemos também buscar o material e o espiritual, conciliando eles. Se não puder, durante toda a vida, como eu falei anteriormente, a vida é feita de ciclos, tem momento em que a gente consegue se dedicar mais ao estudo do espiritismo, à casa espírita, e tem momentos que a gente precisa se dedicar mais ao trabalho, mais à família. Então, nem sempre a gente vai conseguir no mesmo período ter tudo. É difícil, né? O dia só tem 24 horas. Mas, durante toda a nossa vida, que a gente busque esse equilíbrio, de ter esse avanço intelectual para adquirir o que é necessário para nós, para a nossa família, para ter um mínimo de conforto, mas também sabendo que o que nós vamos levar não é uma casa, nós não vamos levar um carro, não vamos levar o celular do ano, um computador maravilhoso, né? Nós vamos levar as nossas experiências. Sônia, obrigada, muito bom ter você aqui. Tem uma Sônia Maria também que entrou, né? Boa noite aí em cima. Semear Espírita, boa noite, sejam bem-vindos. Então, continuando aqui o nosso estudo, né, Kardec vai dizer que não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Veja bem, nem sempre não vai cair, gente. Eu não vou orar e vai cair do céu que eu estou precisando de material. Não vai ser assim. Mas eu posso fazer uma prece e de repente eu saio na rua e encontro aquela pessoa que me ajuda. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp, né, um e-mail. Alguém me dá uma dica, de repente, de um trabalho. E assim a gente vai conseguindo ir lidando. É isso que quer dizer, né? Quando fala aqui dos pássaros no céu, né? Que Deus nos ajuda. Observar os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Aqui está querendo dizer que se os pássaros, né, não passam necessidade, nós também não vamos passar. Nós sabemos que é só uma figura, infelizmente não é assim que acontece, mas é uma mensagem para nos trazer força, esperança, fé de que nós devemos buscar fazer a nossa parte, buscar também pedir ajuda, porque às vezes a gente é orgulhoso, a gente não quer pedir ajuda do outro, não quer atrapalhar, não quer incomodar, né? A gente é humano, cada um vai ter um momento importante assim. Hoje eu estou precisando de ajuda, amanhã eu estou bem, mas aí eu ajudo o outro, né? Então, Kardec traz isso aqui, que é bem claro, que se ela nem sempre, né, a providência divina, nem sempre acode com auxílio material, ela inspira as ideias com que se encontram os meios de sair dessa dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, é insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário, às vezes, não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua culpa. Muitas vezes nós buscamos isso, né? Nós buscamos os sofrimentos. E por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia, nesses casos, Deus fala o sofrer as consequências, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. E Kardec vai trazer aqui uma questão, né, super importante e atual, que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Né? A terra tem esses recursos, o que acontece é que é mal administrado. Muitas pessoas, a gente vê aí, existem pessoas que são bilionárias, tem tantas cifras que a gente até se perde, não faz ideia do que é aquilo, enquanto muitas outras estão passando fome. Então, essa desigualdade absurda, né, que não deveria existir e acaba acontecendo dessa maneira. Se houvesse uma administração boa, que aí vai ser a partir o quê? Do homem de bem, né, do homem caridoso, de um progresso, de uma evolução da maioria da humanidade, que, se Deus quiser, é o nosso caminho, né? Tá aí, a Terra está passando por essa transição. Então, daqui a quanto tempo não se sabe, até no
que a gente estuda na minha casa espírita pelo Zoom. Há uns meses a gente estudou esse tema de desigualdade, foi feita essa pergunta, né? Será que a gente ainda vai ver? É muito difícil a gente, né? Eu, Priscila, eu falei assim, eu, Priscila, dificilmente vou ver essa igualdade aqui no planeta Terra. Agora, eu espírito sem ser o Patrick, né? Não vou ver, provavelmente vou ver em outra encarnação, né? Agora, não vou ser mais Priscila, não sei nem se vou ser menina, enfim, né? Não sei nem se vou ser brasileira, mas e não sei nem se vou estar aqui, né? Mas a gente vai só na suposição. Então, continuando, daí o haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importante do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. É importante isso porque assim, as leis elas vêm, muitas vezes são leis meio óbvias, né? Não jogue lixo no chão, né? Ah, vem lá o decreto, use máscara, coisas que deveriam ser da consciência, né? Ah, eu tô vendo isso acontecer, foi recomendado, isso não é certo, não, isso agride ao meio ambiente, eu é que devo fazer. Mas nem todos nós estamos no mesmo grau evolutivo, temos ali o mesmo entendimento, então é necessário que hajam leis para, né, que a sociedade cumpra aquela necessidade, para ter um mínimo de organização. Aí Kardec traz aqui, a caridade e a fraternidade, elas não vão ser decretadas em leis. O que pode haver são estímulos, né? De você reduzir uma tarifa, se você ajudar ali, enfim. Mas isso tem que partir do coração. Agora, enquanto não parte do coração, também é importante que hajam esses estímulos materiais através de leis ou outros benefícios para que se faça também, né? Porque é assim que acontece. Quando eu sei que aquilo já é natural de mim, pela minha experiência, que aquilo ali eu não devo fazer ou devo fazer, isso é natural. Eu não preciso estar seguindo uma lei, seguindo uma ordem, né? Mas quando eu ainda não sei, né? Enquanto eu não sei, eu preciso daquilo. É como a criança. Os pais devem dizer o que é certo e o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer. No momento, né? Na medida que ela cresce, que vai entendendo aquilo, o certo, né? Nem sempre é assim, coitado. Às vezes os pais têm maior trabalhão e o jovem, o adolescente, o adulto não faz nada do que ele ensinou. Mas aí é outra história. Vamos pensar seguindo esse propósito, né? Esse pensamento, essa linha de raciocínio que os pais educando, né, a criança ali quando se tornar um jovem, um adulto, ela vai fazer aquilo por ela, mesmo que esteja naquele ambiente que a maioria esteja fazendo o contrário, não, eu aprendi assim, esse que é o certo, né? Então, é até isso, a gente vai fazer mesmo que a maioria diga que aquilo não, né? Ah, isso aí todo mundo faz, é mais ou menos isso, né? Ah, todo mundo faz isso, faz também. Não, eu não vou fazer. Ali está dizendo, muita ganância, quem tem não divide. Quem tem pouco mesmo fazendo falta divide. É isso mesmo, né? É igual o óbolo da viúva. Deus vê isso, que às vezes aquele que tem pouco reparte o seu pouco, enquanto uns que têm muitos vai dar só aquilo ali que não vai fazer a menor diferença no orçamento. Então, também tem isso, né? A prova da riqueza ela é muito difícil, porque a pessoa que, vamos supor, é bilionária, e aí ela dá isso aqui, que não fez diferença nenhuma para ela, não tem o mesmo peso que a pessoa que tem pouco e dá ali o que ela vai ter que, né, se segurar, principalmente num momento como esse agora, né? Que a gente está vendo aí os preços das coisas aumentando absurdamente a cada semana. Quem vai no mercado, eu não vou, mas meus pais vão e voltam assim, ó, subiu, subiu. O café, então, gente, tá difícil. Eu que adoro um café, o café tá cada vez mais caro. Tô dando um exemplo assim bobo, né? Mas é tudo. Tudo mesmo, né? Todos os alimentos, a gasolina. Tô brincando com o café que eu disse assim, e agora tem que reduzir o café, né? Daqui a pouco falar, vamos tomar um cafezinho de uma maneira informal, é quase uma festa por conta dos custos. Então, voltando aqui, a gente já entra, né, no que vai finalizando esse capítulo. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Eu não sabia se ia fazer o capítulo todo, mas como estamos aí com meia hora, acho que ainda dá, né? Boa noite, Alan.
Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Eu também não vou ler essa toda, né, para não demorar muito aqui, mas é uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículos 9 ao 15, e Kardec vai dizer que naquela época, né, porque aqui é uma passagem, eu vou ter que ler. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Aí Kardec diz que naquela época, né, era esse costume, nada tinha de estranhar essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Essas foram as instruções de Jesus, né? Naquela época tinha-se esse costume de ficar na casa dos outros, né? Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Porque naquela época eles saíam sem provisões, né? E aí iam conseguindo pelo caminho uma hospedagem, um alimento. E aqui ele diz: proferindo essas palavras, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Agora, trazendo aqui para a nossa vida, para a nossa atualidade, eu não vou sair aí para viajar e vou ficar. Eu não vou ficar na estrada esperando carona, nem vou ficar pedindo para me hospedar na casa de desconhecido, né? Mas qual é a nossa realidade? Muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas e a gente fica ali preso ao não tenho, não tenho. Não estou falando para ninguém fazer nenhuma loucura, não, pelo amor de Deus. Mas a gente fica só assim, eu não tenho dinheiro para pagar esse curso, eu não tenho dinheiro para fazer não sei o que ali, sabe? Aí você fica naquele círculo vicioso. Algumas pessoas, muitas pessoas realmente não têm, né? Não tem, não tem, não tem. Se você não tem para comer, não tem ali para o básico, eu entendo. O que eu estou me referindo aqui são as pessoas que às vezes acabam gastando muito com supérfluo e não tem por uma falta de administração desse dinheiro que acabam não tendo para o que é necessário para se desenvolver, né, para conquistar o que precisam, né, amadurecer. E aí ficam naquela mesma situação, na mesma vida, dizendo que não tem condições de sair dali. Então aqui ele fala para confiar na providência. E às vezes a gente também se desespera demais, né? É muito comum, principalmente agora na pandemia, a gente se desespera, principalmente quem tem, né, vê que o orçamento ali está super apertado, quem tem filho, criança que gasta muito, fica realmente desesperado. Mas a gente precisa tentar se acalmar e confiar na providência de que hoje eu posso não ter, mas amanhã é um novo dia. E eu posso sim ter. Então, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio entre fazer um controle, porque não vai sair por aí gastando, nem fazendo, né? Contando com, eu vou comprar isso aqui, depois Deus me dá o dinheiro, aparece. Também não é assim. Mas a gente também não pode se desesperar. Até porque quando a gente entra nesse desespero, cai a nossa vibração, vem aquele pensamento negativo, a gente começa a sintonizar só com aqueles irmãos que nos intuem com palavras negativas, e aí é bem mais difícil que a gente consiga sair dessa situação. E aí Kardec diz, era um meio de distinguirem dos egoístas e os caridosos, né? Por isso foi que lhes disse procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Jesus faz essa recomendação, né, para os seus apóstolos. E aqui, para finalizar o capítulo, Kardec vai dizer, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos, e aí trazendo para a divulgação. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença,
a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Né? Aí uma lição pra gente. E a gente finalizando aqui a live, eu aproveito para falar para vocês, né? Se conhece alguém que acha que está precisando de um pouquinho de ânimo, de estudo, encaminha depois a live para a pessoa, vai ficar salva. Mas se não tem, se a pessoa não simpatiza com as ideias espíritas, não faça isso. Tente falar de Jesus, falar do Evangelho, sem falar, né, de espiritismo, de reencarnação, de mediunidade, porque, como disse aqui Kardec, a gente não pode impor, né, o que a gente pensa, a nossa fé, a menos que a outra pessoa seja aberta a isso. Como eu conheço várias e várias que gostam, mesmo não sendo espíritas, não tendo interesse, né, exato de virar espírita, elas gostam de saber o que o espiritismo pensa, o que eu estou pensando, porque são pessoas que querem, né, grudam ali na fé, e não na questão de eu não acredito, eu não entendo como vai acontecer reencarnação, como acontece mediunidade, então não tem interesse, né? Então fica essa lição aqui, essa mensagem também da divulgação. Resumindo, que a gente confie na providência divina, que a gente busque, né? Busque o que a gente se propôs lá no nosso planejamento reencarnatório. Se a gente ainda não achou, que a gente peça a Deus para nos iluminar, para a gente encontrar nosso propósito, nosso objetivo, para a gente correr atrás disso. E quando a gente encontra, a gente toma assim um gás. Pode estar difícil que a gente vai embora, né? Porque a gente encontrou aquela chama lá dentro. Então, muito importante, o que você está procurando? Com o que você está gastando o seu tempo? Como você está investindo nisso, né? Até olhar aqui de novo, produzindo era a palavra que eu queria lembrar, né? Procure e acharás, trabalhe e produzirás. O que você está procurando, para saber o que você vai encontrar, né? Porque a gente vai encontrar de acordo com o que procura, assim como a gente colhe de acordo com o que a gente planta. O que você está produzindo? Você está produzindo, né? Então, isso vai depender. Você vai achar de acordo com o que você está procurando, você vai produzir de acordo com o que você está trabalhando. Então, que você consiga entender isso, buscar, confiar na providência para ela te iluminar, te dar forças, te ajudar nesse propósito da sua vida, em todas as questões, naquilo que te tocar, porque eu não sei, né? Mesmo que eu te conheça, cada um tem um terreno que ninguém conhece. O que você estiver precisando, seja aí que está ocupando a tua cabeça, ou que está angustiando o teu coração, que você consiga encontrar esse fortalecimento aí na fé de que a providência divina vai te ajudar, vai resolver, e que a gente também consiga divulgar a doutrina espírita, passar essa mensagem de amor, de consolo, sem violentar consciências, né? Inspirando pessoas que desejam, que queiram, né, receber essa mensagem. Aqueles que não queiram, a gente pode falar só uma palavra de amor, de afeto. Então, buscai e achareis, e ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Obrigada, Carlos Alberto, ele está falando que amou a live, que vai assistir todas. Como eu falei no início, eu não marco uma data, não falo com muita antecedência, por conta da minha agenda que está um pouco apertada aí, questões de trabalho, buscando propósito aí, mas no momento em que vir uma inspiração, eu vou sempre abrir aqui uma live para poder bater um papo com vocês, e assim eu me fortaleço e vocês também. Então, vou encerrar aqui. Fiquem com Deus, que vocês tenham um bom final de semana, e eu espero que vocês estejam muito bem, assim como a família de vocês. Muitas bênçãos aí para todos nós. Tchau!